A paz do Senhor, irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor no devocional do lar nesta oportunidade. Vamos ler Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo número 20, versículos do 19 ao 22, que nos diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Jesus, depois de ressuscitado, como tinha dito aos discípulos, estaria com eles sempre. Quando Jesus começou o seu discurso final, ele disse que os discípulos não ficassem turbados, perturbados, tivessem paz e cresce na sua pessoa, cresce em Deus, cresce também nele, né? Capítulo 14 do Evangelho segundo São João diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então Jesus estava dizendo que eles não se tivessem preocupado. Pelo fato de Jesus cumprir o plano da salvação, não era dizendo com isso que ele ia abandoná-los, não, mas Jesus iria estar com eles, né? E nesse discurso mesmo, o próprio Jesus Cristo falando, ele disse que iria dar outro Consolador. Diz no capítulo 16, versículo 7, diz assim: Todavia vos digo a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E assim aconteceu, né? O Espírito Santo que o Pai concedeu através de Jesus Cristo. Ele disse mais no versículo 13 a respeito do Espírito Santo, com relação ao não abandono a ele, diz assim: quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, no caminho traçado por Jesus Cristo, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, Jesus falou para os discípulos que eles tivessem confiança na sua pessoa, que Jesus iria mandar outro Consolador, uma outra pessoa para assisti-lo espiritualmente. Por isso que Jesus, quando chegou lá, disse: Paz seja convosco. Esta mesma paz que Jesus disse que ia dar aos discípulos. Mas eles não acreditaram muito, né? No capítulo 14, ele diz assim no versículo 26 e 27: Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E diz o versículo 8: Ouviu o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Então, Jesus não deixou os discípulos abandonados. Jesus concedeu a ele uma assistência espiritual. Por isso que quando ele encontrou os discípulos com medo, eles estavam todos lá naquele recinto, né? No versículo 19 diz que eles fecharam as portas, porque os discípulos estavam com medo dos judeus. Aí Jesus chega, apresenta: Paz seja convosco. Aleluia. E disse outra vez: Paz seja convosco. Recebei o Espírito Santo. Então, Jesus nos deu assistência espiritual. A partir dos discípulos, Jesus deixou o Espírito Santo para quê? Para que este Espírito nos assistisse espiritualmente. E assim aconteceu com os discípulos e acontece conosco. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, passamos a ser templo e morada do Espírito Santo. E este Espírito Santo, ele nos assiste espiritualmente nas nossas necessidades. Paulo, escrevendo nos Romanos, capítulo 8, ele diz que ele é ajudador e intercessor, mostrando a nossa necessidade de alguém que esteja ao nosso lado. Então, que eu e você possa ter esta consciência. Nós não estamos abandonados neste mundo como cristãos. Acontecem as coisas, a gente mais pensa que estamos abandonados. Não. Temos a assistência espiritual da parte de Deus, chamada Espírito Santo, que habita em nós.
Se clamarmos, nós seremos ajudados pelo Senhor. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.